Fala galera, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos estar chegando, vamos se acomodando para a gente começar mais um bate-papo incrível. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos enquanto algumas pessoas vão entrando. Hoje estaremos recebendo um convidado muito especial por aqui. Então, vai convidando aí seus contatos, seus amigos, que já a gente vai estar recebendo esse convidado especial nessa noite de hoje, tá? Convida o seu amigo. Hoje nós vamos falar sobre cada dia uma nova história, cada história um novo aprendizado. Muita coisa bacana para ser compartilhada e uma história muito legal do nosso convidado. Então, vamos dando início aqui. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria imensa ter todos vocês aqui compartilhando desse momento conosco. Vamos ficando à vontade aí, tá? Já o nosso convidado especial vai estar entrando aqui para compartilhar conosco esse momento. Já enviei aqui para ele o convite. Enquanto isso, você pode ir convidando aí seus amigos, seus contatos, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui hoje, viu? Semana passada estivemos falando sobre as gerações. Falamos da geração X, falamos da geração Y. Falamos da geração Z, falamos da geração Alpha. Você que assistiu, se identificou? Você que ainda não assistiu, corre lá, acompanha o conteúdo, muito bacana. E quem será o nosso convidado de hoje, né? Você já deu uma espiada lá no nosso cartaz de divulgação? Estamos aqui aguardando ele entrar, enquanto também todo mundo vai conectando. Conhecer a história, a trajetória profissional, tudo aquilo que vem sendo construído durante a carreira dele, os aprendizados, os ensinamentos. Beleza, vamos aqui. O nosso convidado da noite chegando. Muito bem, vamos ajeitar aqui a câmera, né, Rogério? Boa noite, Rossi. Boa noite, ajeitar aqui no estúdio caseiro, né? É isso aí. A parte do quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Que alegria te receber aqui para esse bate-papo de hoje. Quero desde já... Alegria minha. Quero desde já agradecer pela disposição, pela disponibilidade, e tenho certeza que hoje a gente vai ter um conteúdo muito rico para compartilhar com essa turma que está aí nos acompanhando. Muito bem. Melhorou a iluminação? Melhorou, né? Melhorou. Está ótimo. Vendo bem. Eu te ouço bem, tudo certo. Que bom. O vídeo está muito bom, o áudio está bom também. Podemos começar nosso bate-papo, então, claro, de hoje? Se o cachorro aparecer por aqui, latindo, a gente pede para ele sair, né? Legal. Rossi, tem algumas pessoas entrando aqui que ainda não conheceram você pessoalmente. Então, eu queria contextualizar um pouquinho junto contigo, né? Quem é o Rossi? Né? De onde o Rossi vem? Qual é a sua origem? Contextualiza um pouquinho para nós. A live vai ter 1 hora só? Só 1 hora. Tudo bem. Boa noite a todos. Obrigado, Rogério, pelo convite. Eu tenho acompanhado e acho que a sua iniciativa em promover esse tipo de bate-papo, enfim, acho que sempre é uma coisa que
ajuda as pessoas a refletirem um pouquinho melhor sobre as suas realidades, né? Ninguém vai trazer aqui a verdade, ninguém vai trazer a certeza. A gente vai bater um papo aqui de modo que no final as pessoas possam tirar algum proveito, né? Isso que é o importante. Se todo mundo puder aproveitar 1% do que a gente falar aqui, a gente vai ficar feliz. A minha origem é uma origem interiorana, morei na roça, né? Minha mãe professora, meu pai agricultor, moramos na roça até os 12 anos de idade. E a partir dos 12 anos, uma família de 6 filhos, a minha mãe viu que a gente não teria muito futuro, né, morando na roça, né? Não dava para todos, né? Aí fomos morar em Farroupilha, né? E lá cada um foi trabalhar, cada irmão arrumou um emprego, continuamos os estudos, a minha mãe sempre incentivando muito, meu pai também, e uma família muito unida, com valores assim bastante importantes, valores assim de respeito, de amizade, de fraternidade, de proximidade, de uma família que sempre esteve junto. E aí cada um foi tomando seu destino. Um foi montar uma empresa, o outro foi trabalhar na indústria, o outro foi estudar. E eu tenho 5 irmãos, somos 6 filhos, né? Sou o último dos irmãos que nasceu. A gente diz que foi por acaso, porque o meu pai já não estava mais pensando em filho, daqui a pouco fez 2, eu sou gêmeo, né, da minha irmã chamada Nelson e Neuci, e estamos bem até hoje aí, né? Tu imagina, a minha mãe, por exemplo, 50 e poucos anos atrás, ficou sabendo que teria gêmeos quando eu nasci. O médico tirou o Rossi da barriga da dona Teresa, que Deus o tenha, sinto muito saudade dela. E daqui a pouco disse, dona Teresa, tem mais uma aqui, né? E parece que não está muito bem, que nada, está bem até hoje, né? E está vivendo com saúde, enfim, imagina então o tamanho das dificuldades que as pessoas enfrentavam na época. Indo para a cidade, a gente continuou estudando, né? Eu trabalhei em outra empresa, a minha vida sempre foi no calçado, né? Em Farroupilha tinha muitas empresas de calçado, e eu trabalhei em outra empresa antes de trabalhar na Grendene, chamada Calçados Pérola. E em 1979 fui trabalhar na Grendene, porque era uma empresa jovem, uma empresa que estava começando. Não foi um pensamento estratégico, assim, do tipo, vamos lá que o futuro deve ser melhor lá. Foi aquela coisa, né? A gente vinha do interior, muito amor ao trabalho, muita entrega, e fomos trabalhar na Grendene e lá começamos. Fui pedir uma vaga para... cheguei lá para a pessoa que estava recrutando e disse, tem um emprego? Aí o cara disse, não, emprego acho que não tem, mas se tu quiser um trabalho, a gente pode ver para ti, né? E uma semana depois estava trabalhando, então começando a varrer o chão, que é o que tinha, né? E tinha pouca disponibilidade de mão de obra, então contratando qualquer pessoa dava um trabalho enquanto surgia outro, né? E eu diria assim, eu tenho uma característica comigo assim de vida que é sempre entrega máxima, sempre me entregava ao máximo, né? Morando na roça, muitas vezes faltava proteína porque a gente vivia uma vida assim com bastante dificuldade e às 4 da tarde o meu pai dizia, vai para o rio ver se tu consegue pegar uns peixes para janta, né? E eu nunca voltei de mão vazia, eu sempre fui muito determinado, né? Então eu tenho uma característica comigo assim de que eu posso não saber fazer alguma coisa, mas eu não posso nunca faltar em interesse, nunca posso deixar de dar o máximo, né? Entrei na Grendene como zelador, depois fui trabalhar de operador de injetora e passei por todas as funções, né, que dá para passar dentro da Grendene. Então, eu diria assim, e em todas as funções que eu passei, de algum modo, quando fui escolhido para ser a próxima função, eu estava também me superando naquilo que eu estava fazendo, né? Sempre fui de uma entrega assim muito grande. Eu não admito meia entrega.
Se a gente se envolve em alguma coisa, tente fazer mais do que as pessoas esperam de ti, tenta fazer mais do que você acha que você consegue fazer. Não seja, não, eu acho que não dá para ter espaço para meio termo, né? Então, eu sempre fui assim. Eu estudei, fiz o ensino médio lá em Farroupilha, depois fiz o vestibular para engenharia mecânica. Comecei, mas não dava para estudar de dia, não tinha condições, então acabei migrando para ciências econômicas, onde fiz um pouco menos de meia faculdade na UX. Depois a gente diz, né, todo mundo tem que arrumar um motivo para não fazer as coisas. Então eu casei em 90, daí eu arrumei um motivo para não continuar e priorizei o trabalho, mas minha esposa não é a culpada, pelo contrário, ela é a minha grande, ela é meu grande pilar, né, de sustentação. Se a gente pode dizer assim, se a gente tem uma família muito legal, a minha esposa sem dúvida nenhuma, uma das grandes responsáveis. Mas, enfim, achei que não devia continuar, até porque naquele momento a Grendene estava em franco crescimento e a gente priorizava o trabalho, né? Sim. E depois, aí com a mudança para cá, estudei um ano de história aqui na UVA, viajava muito e achava que eu tinha que conhecer mais da história, né? E acabei fazendo um ano, depois migrei para o curso de administração, dado que eu já fazia ciências econômicas no Sul, fiz aqui um semestre aqui na UVA e achei que não devia continuar, porque eu viajo muito, eu leio muito, eu nunca paro de fazer nada, então eu estou sempre tentando me desenvolver, nem sempre consigo, naturalmente. E achei que fosse melhor seguir esse caminho, né? E assim, tem uma outra escola fantástica que eu frequentei a vida inteira, que são os 41 anos de Grendene, né? Na Grendene a gente conviveu e continua convivendo a vida inteira com ótimos professores, ótimos exemplos, seja ele do dono, do presidente, do mais humilde, não importa se é paro, quem é. Então, é uma escola que, na minha visão, ela me ajudou muito e reforçou muito os meus valores e os meus princípios. Diria que tem um casamento que me deixa muito feliz. A minha vida ela é indissociável da Grendene. Quando eu falo da minha vida, eu sempre vou falar da Grendene. Quando eu falo da Grendene, eu vou falar da minha vida. E também continuo tendo, da mesma forma como eu entendo que sempre teve muita entrega e muita determinação, a gente precisa continuar sendo humilde, achando e acreditando que a gente ainda não aprendeu aquilo que poderia ter aprendido, não fez o que poderia ser feito, e isso acaba sendo um grande motor de motivação para o dia seguinte. O dia seguinte e para os projetos seguintes. Que legal. Isso reflete, pessoal, exatamente a escolha do tema da live de hoje, né? Por isso que a gente fala, cada dia uma nova história e em cada história um aprendizado. Olha o contexto que o Rossi nos traz nessa noite, né? De alguém que partiu lá da base, alguém que começou lá, como ele falou, né? Varrendo o chão, que era o que tinha na época, e hoje é o diretor de uma gigante do mercado mundial, que é a Grendene. E então, para você, né, que assistiu as lives anteriores, o Michael Jordan foi citado aqui numa frase onde ele diz que ele nunca gostou de fazer as coisas pela metade, porque quem fizer pela metade acaba entregando resultado também pela metade. Exatamente. Então, essa dedicação, essa entrega, essa doação plena, ela reflete também nos resultados que você colhe. Né? E, Rossi, 41 anos de empresa. Então, você viveu praticamente todas as fases de transformação da Grendene, né? E o ser humano, naturalmente, a grande maioria, ele é muito resistente à mudança. A menos que ele decida também participar da mudança e mudar junto, né? Como é que foi para você lidar com todo esse processo de mudança e evolução da Grendene por toda essa trajetória? Muito boa pergunta, Rogério. Eu também sou resistente à mudança, né? Aqui em casa a gente tem uma mesa redonda para almoçar, né? Onde a gente almoça, né? E quando a Carolzinha era pequena, ela gostava de mudar os lugares da mesa, né? Numa mesa redonda, todos os lugares são iguais, né? A gente brigava com a Carol porque ela gostava de mudar os lugares da mesa, né? E eu diria para ti o seguinte, ó. Primeiro, os 41 anos é uma trajetória
né, que se a gente for voltar para o ano de junho de 1979 e a gente fosse fazer um plano de trabalho, a gente certamente não faria para 41 anos. Então, o primeiro recado que eu quero dar para os jovens aqui que estão nos assistindo é assim, não cobre de você a ideia de que você tem que saber o que vai acontecer na sua vida. Não cobre de você a ideia de que tem que acontecer tudo para amanhã. Cobre de você que você se empenhe, que você se dedique, que você seja uma pessoa aberta à mudança e vai trabalhando. Acredite no trabalho. Os 41 anos, ele é uma consequência. Hoje em dia, dificilmente alguém vai permanecer 41 anos numa mesma empresa, ou porque a pessoa não quer, ou porque a empresa não dura 41 anos, enfim, os planos vão mudando. A mentalidade do jovem hoje é diferente, eu diria, vão ser raros os casos em que vão acontecer isso. Felizmente, na Grendene, a gente tem muitos casos de pessoas que têm 40, que têm 35, eu diria assim, uma das coisas que nós consideramos importante na Grendene são as pessoas, mas existem pilares importantes de pessoas que estão há muito tempo, que ajudam a disseminar a cultura, que ajudam a fortalecer os pilares culturais da empresa, que são muito importantes. E eu vejo hoje, muitas vezes, o jovem assim muito angustiado. O que vai acontecer amanhã? O que eu vou ser daqui a um ano? Né? Eu sempre tenho trabalhado muito a ideia com todos de que as pessoas devem fazer o seu melhor, devem se empenhar, devem estudar, devem se dedicar, devem se capacitar. E essa questão da abertura da mudança, ela nunca esteve tão em alta como está agora. Nunca, vamos pensar assim, quando nós tivemos períodos na Grendene onde a gente vendia 3 produtos e trabalhava... A fábrica fazia 3 produtos na cor preto, azul e marrom. E cada máquina fazia um produto, não existia troca, e assim era o mercado. O mercado comprava o que a gente vendia. Então, a necessidade de mudança, né, era muito menor. Então, o mercado comprava o que a gente vendia. Hoje, a gente tem que produzir o que o mercado quer comprar. Né? Então, o nosso portfólio de produtos é gigante e a gente tem que estar muito aberto tanto para produto quanto para as estratégias de gestão de uma grande empresa como a nossa. Todo dia você tem novidades. Uma novidade, muitas vezes, é manter aquilo que você faz. E outras novidades são muitas ferramentas de gestão que vão surgindo no dia a dia e que, na medida em que você vai se adaptando, você vai colocando em prática e você vai vendo que melhora. Vamos pensar, um exemplo assim bem claro, né? Se a gente fosse falar na nossa empresa, por exemplo, 20 anos atrás, num projeto de Green Belt, de Black Belt, de 6 Sigmas, de Lean, manufatura enxuta, e todos esses processos, a nossa própria Universidade Grendene, que representou uma mudança, começou com a Academia Grendene, depois nós transformamos em universidade, uma grande escola de formação de líderes. Né? Tudo isso são mudanças importantes. Então, a mudança ela está tanto no aspecto comercial, nas necessidades dos clientes, nas necessidades das pessoas, né? Uma mudança absolutamente incrível que nós vivemos nos últimos 4 meses. Né? No dia 20 de março, a Grendene toda, por necessidade humanitária e sanitária e de saúde das pessoas, está parada. Né? E aí, o que nós fazemos agora? Quem é que tem um manual de instruções para quando vem uma pandemia e quando você para um negócio como o da Grendene de maneira correta? Tinha que parar, naturalmente, porque a saúde das pessoas está em primeiro lugar. E a gente precisa, no dia seguinte, parar e ver com a Grendene como um todo. Nós temos uma coisa muito boa nesses 40 e tantos anos, uma coisa assim muito boa, se a gente se adapta às mudanças, sim. Mas eu diria que o êxito todo que a Grendene conquistou ao longo do tempo, ela não é de um, viu? Ela nunca é de um. O êxito todo que a Grendene tem é assim, nós temos um super time, que eu costumo chamar de super time, porque é um super time do porteiro ao presidente, gente comprometida, gente assim que facilita muito o trabalho do dia a dia. Tá? Então, acho que nós temos um grande time,
nós nos adaptamos às mudanças, nós estamos abertos às mudanças, nós sabemos que o mundo hoje, tudo o que você precisa não está mais em determinado local, pode estar no mundo. Você que tem que estar com a cabeça aberta para experimentar as coisas novas que podem fazer bem para a sua empresa e para você. Eu acho que a ideia de alguém, por exemplo, que tem muita resistência à mudança, pode ter muita dificuldade até de conviver em grupo. Vamos pensar assim, nós somos um grupo de quase 18 mil pessoas. E nós temos que respeitar todos os indivíduos como eles são, né? E contar com a contribuição deles para a Grendene, né? Mas o exemplo assim que eu não queria sair dele é essa questão do plano que a gente precisou construir, né? Para fazer um processo de retomada seguro. Meu Deus, dia 20 de março a gente não sabia nada. Hoje a gente continua sabendo pouco, né? Mas felizmente a gente retomou as atividades com um dos melhores protocolos de saúde e segurança que se tem notícia e é referência para todas as pessoas que olharam. E ele foi construído como? Ele foi construído a todas as mãos, todo o grupo participa, isso é uma coisa fundamental. Não se faz uma empresa como a Grendene sem gente que trabalha junto, não se faz uma empresa como a Grendene sem gente que trabalha em equipe. Quando você tem uma equipe como nós temos, as mudanças se tornam mais fáceis, as mudanças se tornam mais simples. Quando nós temos uma equipe como nós temos, o próprio grupo acaba fazendo com que você mude também, porque você percebe que o grupo está mudando, e se você não muda, você fica para trás, né? Então, esse é um processo absolutamente natural. E voltando aos 41 anos, eu diria assim, reforçando mais ainda, né? Eu não sou partidário de que aquilo que é para acontecer com você já está traçado, seu destino já está traçado. Embora eu seja um católico praticante, acredito em Deus e respeito todas as religiões, eu acho que a fé ajuda muito, a fé é um instrumento fantástico de manutenção da energia e da alma positiva, mas aquilo que é para acontecer, você constrói todos os dias. Tem que pensar isso. Como é que vai ser o futuro? É aquilo que você constrói todos os dias. Todos os dias você constrói um pouquinho. Então, se você construir uma coisa boa, amanhã você colhe uma coisa boa. Se você não construir uma coisa boa, amanhã você não colhe a coisa boa. Então, eu acho que esse é um processo de construção permanente, né? Aqui nós passamos o dia inteiro trabalhando hoje em reunião e análise de indicadores e conversando com as pessoas e vendo se as pessoas estão bem. Isso não resolve nada para amanhã. Amanhã você tem que começar de novo, né? Então, essa construção permanente, ele é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um grande motivador. E é interessante, né? Como você falou, nós partimos do começo onde não tinha nada, né? Não tinha nada pré-definido e ninguém falou para nós, como um todo, na Grendene, que vocês têm que se preparar. Não, tu te engana. Tinha uma coisa, susto. A gente era assustado. É verdade, todo mundo receioso, né? Então, fica a dica, pessoal, de que você pode partir do ponto zero, mas você precisa se movimentar para fazer. Exato. O grande diferencial está nessa atitude de todos se engajarem em prol dessa causa e fazer com que as coisas acontecessem. Então, enquanto muitas empresas ficaram paradas, poucas se movimentaram, né? E eu quero aproveitar para fazer uma ressalva, né? Que algo que nos enche de orgulho é que a Grendene ela parou a operação produtiva como um todo, mas ela continuou movimentando para atender a área da saúde e fazer uma doação de diversos itens de saúde, né? Foram mais de 2 milhões de itens doados. E isso, para nós, que fazemos parte do cotidiano da empresa todos os dias, isso nos alegra muito, né? Então, todo esse contexto foi uma atitude de poucas empresas, né? E essa mobilização, né? Quanto que representa para você, como um todo, essa capacidade de mobilização do time para fazer com que as coisas aconteçam? Olha, eu diria assim, ó, a mobilização do time também ela precisa ser diária, né? A mobilização do time ela nunca pode depender de uma só pessoa, naturalmente, né? Eu acho que a grande mobilização ela é interior, né?
Você tem que sair, você tem que acordar mobilizado e você tem que sair de casa mobilizado e você tem que estar mobilizado. Mas, naturalmente, na Grendene, pelo modelo que nós trabalhamos, da maneira como nós fazemos as coisas, de um certo modo, a gente mobiliza todos os dias, todos, pelos desafios que são colocados, né? E quem não tiver mobilizado não consegue fazer muitas coisas. A mobilização, ela dá para dizer assim, pessoas mobilizadas, pessoas engajadas, né? Pessoas competentes, pessoas com energia, pessoas éticas, pessoas positivas, pessoas que respeitam as pessoas, são muito importantes. Mas a mobilização para as causas, ela é determinante. Sobre a nossa experiência, por exemplo, de produzir os EPIs, né? Foi um negócio muito incrível, muito impressionante. Porque a Grendene sempre teve esse lado de participação na comunidade, esse lado humano, esse lado de estar presente. Nós, muitas vezes, não gostamos muito de divulgar. Tá? Não somos assim muito de divulgar as coisas, mas a gente sempre tem uma questão assim de amor ao próximo, essa coisa, a própria origem, né? A Grendene não começou uma empresa grande, a Grendene começou lá há 50 anos atrás, fazendo embalagem de garrafão e o objetivo era sobreviver. Então, a Grendene foi pequena, a Grendene foi crescendo baseada no trabalho e sempre teve na valorização das pessoas uma das coisas mais importantes que a gente tem. Nós não somos perfeitos, a gente costuma dizer que a gente é um conjunto de acertos e erros, cujo saldo é positivo. Assim é a humanidade. Se a gente encontrar alguém assim, dizer, olha, eu sou perfeito, digo, rapaz, me dê a muda aí que eu vou plantar uma, né? Que a gente não conhece ainda. A experiência de produzir os EPIs foi algo assim, nós tivemos uma coisa muito importante, durante todo o período da parada, nós tivemos entre 2 a 3 reuniões semanais lideradas pelo presidente da empresa, junto com todos os executivos. E logo no começo a gente viu que precisava e podia fazer alguma coisa, né? Hoje, por exemplo, o acesso aos EPIs, as máscaras, os protetores faciais, jalecos, ele está mais acessível a todas as comunidades, a todos os estados, enfim, a todos os municípios. Mas na época, ali pelo final de março, início de abril, o mesmo susto que nós na Grendene levávamos os hospitais, levavam os postos de saúde, então não tinha nada. Então, o que a gente viu? O que dá para fazer? Vamos ver o que é possível fazer. Nós tínhamos que fazer alguma coisa que a gente garantisse que aquilo que a gente estava fazendo estava certo. Por exemplo, existia a possibilidade de fazer máscara, mas nós não tínhamos certeza se a nossa máscara de fato protegia, porque não se sabia muita coisa sobre máscara. Então, a gente fez jalecos, fez protetor de cabeça, fez protetor de pé e fez protetores faciais. Algo em torno de 2 milhões e alguma coisa de itens, e nós beneficiamos todas as cidades aqui da região de Sobral, todas as cidades da região lá do Crato, diversas cidades da região lá de Farroupilha, e através, no caso de Fortaleza, com as doações da Secretaria da Saúde do Estado e Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, também foram inúmeras doações. E não paramos ainda. Nós ainda temos 5 milhões de máscaras num projeto de parceria junto com fornecedores que participaram da primeira fase, exemplo, Braskem, Fitesa, Johnson & Johnson e outros, né, que estão participando junto desse projeto. Vê como o bem é uma coisa muito interessante. Quando os fornecedores sabiam que nós estávamos fazendo os EPIs, eles nos procuraram para dizer, ó, quero participar, né? Então, foi uma experiência muito incrível. As pessoas também que trabalharam esse tempo todo, o nosso agradecimento, nosso carinho, a gente sempre esteve junto, sempre acompanhou. Junto com os EPIs também, a gente produziu todas as máscaras que os nossos colaboradores usam hoje. Foi muito estranho chegar um dia lá, né, e ver assim, pô, nós não estamos produzindo nenhum calçado, né, e nós estamos produzindo EPIs. Estranho não. Logo em seguida, a gente viu... Agora nós estamos vendo uma maneira de ajudar as pessoas de outra forma. A gente normalmente, né, surpreende as pessoas com alguma coisa linda para elas colocarem nos pés, a gente surpreende as crianças com os acessórios.
E agora a gente surpreendeu os médicos com o jaleco, surpreendeu todos os profissionais de saúde, né? Com o protetor de pé, com o protetor facial, com o protetor de cabeça, e foi muito incrível. Se a gente for ver assim, olha, quanto reconhecimento, quantos agradecimentos chegaram assim de modo assim que emocionavam a gente perdeu a conta. Mas a gente não considera muito isso, porque a gente sabe que é da natureza humana, né? Você dá algo a alguém que é grato lhe agradece. Mas, assim, o maior agradecimento é o sentimento de dever cumprido. A gente, naquele momento, como empresa com responsabilidade social, sustentável, que reconhece e admira as pessoas que fazem parte dela, das comunidades onde ela está inserida, poder ajudar foi muito importante. Foi e é muito importante. Então, agora nós continuaremos fazendo as máscaras, que agora são só as máscaras cirúrgicas, mas a gente vai continuar fazendo porque, enquanto não existir a vacina, é certo, muito provável, que nós não poderemos deixar de usar as máscaras. Legal. Aproveitando também, Rossi, falando sobre um pouco dessa grandiosidade de pessoas que trabalham conosco, né? A gente lida com diversas pessoas de diferentes faixas etárias, né? Na semana passada eu compartilhei aqui com as pessoas sobre as gerações, né? A geração X, Y, Z, Alfa, que é a geração que ainda está sendo formada hoje em dia, né? Então, como é que é para você, né, lidar no dia a dia com essas gerações tão diversas numa fábrica, numa empresa tão grande e se relacionar com tantas pessoas diferentes assim, durante o seu dia a dia? Olha, esse é um grande desafio. A Grendene, nesse momento, a gente tem os fundadores, de algum modo, diretores que estavam desde o começo, agora já estão sendo sucedidos por pessoas novas, né? Porque chega num tempo. E esse é um processo que, até que ele não começa a acontecer, você acha ele meio estranho, né? Um processo de sucessão, né? Quando ele começa a acontecer, você entende que ele é normal, né? Porque tudo na vida tem ciclos, esses ciclos são finitos e é importante que você vá entendendo isso, esse processo de sucessão. Na questão da convivência, por exemplo, imagina que nós temos gente na Grendene com 18 anos, a gente não contrata ninguém menor de 18, mas com 18 anos, e tem gente com mais de 60 anos, que convivem e trabalham projetos juntos, tá? Eu acho que é importante a gente compreender o seguinte, essa geração que tem 60 anos, ela tem muitos méritos e ela ajudou a construir, de alguma forma, a Grendene, ela ajudou a construir essa trajetória toda. Quem tem 50 tem muito mérito e ajudou a construir também. Quem tem 40, quem tem 30, quem tem 20, quem tem 18 tem muito mérito, porque traz uma novidade de pensamento, uma diversidade de pensamento, assim, incrível, de coisas assim que tu diz, pô, mas isso aqui a gente já fez, a pessoa diz, quem sabe tu faz diferente. É uma geração que eu diria assim, ela é mais conectada, ela é mais digital, né, do que a gente era na nossa época, não tem nem comparação. Mas eu acho que o segredo todo, né, se a gente analisar, por exemplo, os programas de cozinha gourmet, eles tomaram conta da televisão, né? Isso é um fenômeno mundial, né? O que isso tem a ver com a pergunta do jovem e do velho, né? Na verdade, na gastronomia, as pessoas acabaram estudando gastronomia e elas aprenderam a combinar melhor os alimentos. Não se tem notícia assim, ó, surgiu uma variedade de feijão novo, né? Surgiu uma variedade de carne nova. Não. Ela é a mesma que existe há 20 anos. As pessoas aprenderam a combinar diferentes os alimentos e, a partir disso, então, a gente começa a ter os pratos, né, mais requintados, a gente acaba tendo aquela coisa assim mais refinada. Eu acho que o segredo da convivência dentro de uma empresa e na sociedade também, eu tenho filhos, 2 filhas jovens também, e convivo com elas e precisa respeitar o ponto de vista, e precisa entender.
é você encontrar a cada momento qual é a necessidade de você combinar naquele momento aquela habilidade. Porque não tem a figura do certo e do errado, não tem a frase lacradora do tipo, não discute que é isso aqui. Em alguns momentos, você precisa ter pulso firme e mostrar para o jovem, não, não é isso aqui. Isso aqui, se você for fazer isso aqui, mas de maneira geral, quando você está aberto e você se propõe a fazer uma discussão madura, é a mesma coisa que esse gourmet que consegue combinar alimentos de uma forma incrível, ele faz com ingredientes que existem há 300 anos, uma coisa que ninguém tinha pensado ainda. Então, eu acho que a convivência entre os jovens e os adultos, eu acho que é preciso sempre que haja o respeito do mais veterano com o mais novo, o respeito do mais novo com o veterano. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que começam a trabalhar na Grendene, uma dica que eu acho assim muito importante. É preciso que as pessoas, e os mais jovens também, os mais velhos estejam dispostos a falar das suas histórias. E os mais jovens estejam dispostos a ouvir. Então, muitas vezes, né, lá na Grendene, em determinadas integrações que a gente faz, o que a gente fala para as pessoas? Primeiro, procura entender o que a gente faz aqui. O que a gente faz? Não é tão simples, né, essa equação. Segundo, procura entender por que a gente faz dessa forma. Terceiro, ver como é que você pode contribuir com esse processo. Tá? Então, é todo um processo que não tem fim. O jovem, ele está entrando no mercado de trabalho agora, ele está angustiado e tal. E aquela pessoa que já passou por uma trilha enorme na vida. Nós temos obrigação. Ontem eu estava numa reunião com pequenos empresários que eu participo aqui em Sobral, apoiando o grupo do Sebrae, né? E nós temos uma obrigação, Rogério, muito importante com a comunidade onde a gente vive, com as pessoas onde a gente pode apoiar, de contar as histórias que a gente viveu, para jovens que tenham interesse em ouvi-las. Quando esse casamento acontece, todo mundo ganha, né? Então é preciso que cada geração tem seu valor, cada geração merece o nosso respeito e o futuro será construído por todos. Não tem um grupo que constrói o futuro de maneira ativa e outro que fica passivo. Pelo contrário, o jovem cada vez quer mais espaço, o jovem quer se sentir importante. E eu diria assim, quem conseguir fazer essa mescla, sabe, de interagir, de fazer uma mistura perfeita de interesses, de diálogos qualificados, aonde a gente aprende com o jovem aprende com a gente, pode ter certeza que essas empresas serão as vitoriosas do futuro. Legal, eu tenho chamado nas lives, Rossi, esses insights de fica-dicas, né? Então, para você que está nos ouvindo aí hoje, diversas fica-dicas aí trazidas pelo Rossi ao longo de sua história, da sua trajetória. E olha que importante, né? Aprenda a dar ouvidos às outras gerações, para que isso possa trazer aprendizado para a sua carreira. Exatamente. Muito bacana isso. E, na atualidade, você até comentou no começo, né, sobre ninguém estar preparado para passar pelo que o mundo passou nessa parada toda, né? E, em algum momento, todo mundo se viu meio aflito. E aí a gente entra na questão da saúde mental, né? Do perigo que se corre se você não estiver focado, determinado. Como é que foi para você se deparar com essa situação, né? Como diz, o mundo estava todo preparado para uma nova guerra mundial, mas não estava preparado para uma pandemia mundial. Então, como é que foi para o Rossi lidar com isso? É um ritmo acelerado, de repente freia, para e se vê nessa situação toda. Olha, é sempre difícil, viu? Tu imagina que se você for fazer uma viagem a Fortaleza e você vai com a família e você fura um pneu no meio do caminho e já está anoitecendo, tá? Embora você tenha um pneu reserva, você tenha tudo no seu carro, no seu meio de transporte, você não está preparado para aquilo. Você vai ficar pé da vida e você vai dizer, cadê o pneu, cadê a chave? Né? Então, eu diria assim,
a gente precisa entender que o céu não é sempre azul, né? Tudo que é ruim não dura para sempre. Tudo que é bom também não dura para sempre. Os próprios ciclos econômicos, eles têm altos e baixos, né? São curvas que acontecem. E se conscientizar também, eu acho que aí quando a gente fala de saúde mental, é como a gente reage a determinadas circunstâncias, que não vai acontecer tudo como você planejou. Não vou nem falar da pandemia, vamos falar da gestão de uma empresa como a nossa, né? As coisas, o líder, ele tem que estar preparado para lidar com situações adversas, pois as coisas, se você tiver a expectativa de que tudo vai acontecer como você planejou, provavelmente você vai ter a sua saúde mental comprometida logo ali, porque você vai se frustrar com muita coisa. Então, lógico que a tendência natural, se você planeja bem, é as coisas acontecerem dentro daquilo que você pensa. Mas você não pode ficar irado porque um pneu furou. Você não pode ficar aperreado, você não pode ficar transtornado porque agora você tem que construir um plano de retomada. Então, eu particularmente acho que a saúde mental ela vem de diversas coisas. Ela tem assim, eu acho que não tem receita, tá? E quem dá a receita para a saúde mental, mais precisamente, são os médicos, né? E a gente pode falar da experiência de vida da gente, né? É lógico que eu fiquei muitas noites em claro pensando como é que seria o futuro, como é que seria isso tudo. Mas na medida em que você vai trabalhando e você vai entendendo o que acontece, vai aprofundando e vai aprendendo sobre a realidade do que está acontecendo, você começa a se posicionar de maneira mais equilibrada, sabe? Faltou chão em algum momento, aí você pensa melhor e você estuda melhor sobre aquilo, o chão volta e você se afirma novamente, tá? Sai dessa passividade, né, e começa a reagir mais, né? Exatamente. Então tem que fazer uma coisa assim, não te assusta na hora que tu tem que te assustar, mas depois tu volta ao teu normal, tá? E eu acho que a saúde mental, ela tá atrelada também à família. A saúde mental está associada à fé. Não importa que religião você pratica, mas você precisa considerar esse aspecto. A saúde mental ela está nos seus relacionamentos com seus amigos, com sua família, que não é só a sua família, seus filhos, sua esposa, mas seus irmãos, seus pais, quem ainda tem. A saúde mental ela está atrelada à saúde física também, tá? A saúde mental ela está atrelada à alimentação também. Por exemplo, eu tenho um hábito há 10 anos. Agora, quando começou, quando a gente não sabia o que fazer, eu fiquei 20 dias sem fazer. Mas há 10 anos, eu acordo às 4h30 da manhã e faço uma corrida, caminhada, faço alongamento, faço exercícios durante 1h e 15, todos os dias. Todos os dias. E é incrível como isso, sempre que eu posso fazer, eu fico melhor, minha cabeça está melhor. E se eventualmente eu não consigo fazer, eu tenho que fazer um esforço grande para que a minha cabeça fique no mesmo nível. Então, o fato, por exemplo, de acordar cedo, naturalmente o sono também é uma coisa muito importante, então tem que dormir bem, no mínimo 6 horas, que é o que eu faço, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou falando para vocês é a minha experiência, não é o que é certo, meus amigos. Mas acordar e acompanhar o nascer do dia, fazendo exercício físico, para mim tem um peso absolutamente indispensável. E o restante eu diria assim, a dica que eu daria da saúde mental é assim, ó, cuidado com as preocupações. Preocupação é uma coisa, pré-ocupação é outra. Então, lembre que nem tudo você tem domínio,
sempre vai acontecer alguma coisa diferente do que você pensou, sempre vai acontecer uma coisa diferente do que você planejou. Isso não deveria lhe deixar transtornado, isso não deveria lhe deixar numa condição que não é adequada. Então, no trabalho, você precisa considerar isso. Mas é verdade que quanto melhor você planeja, quanto melhor você cuida, mais você acerta. E na vida de cada um, eu diria assim, o exercício físico eu acho fundamental, eu acho a alimentação fundamental, a harmonia na família eu acho fundamental também, o sono é decisivo, né? Todo mundo já deve ter ficado um dia sem dormir. E aí a gente sabe como é que funciona o dia seguinte, né? Então, eu acho que esse conjunto todo e o equilíbrio, por exemplo, uma coisa que ajuda muito também é assim, você acredita em si. Porque tem pessoas que não acreditam em si próprias, que não acreditam no potencial que tem. Então, humildemente, de vez em quando, faça essa pergunta para você mesmo. Você acredita em si mesmo? Sim. Se você é uma pessoa que acredita em si mesmo, provavelmente sua cabeça está bem mais equilibrada. Porque ao acreditar em si mesmo, mesmo que eventualmente você possa conviver, eventualmente, com pessoas que não acreditam, isso na sociedade atual, eu diria assim, é normal. Felizmente, na Grendene, nós não temos esse tipo de problema, mas na sociedade a gente tem. Não tem problema. Se você acredita em você e você está fazendo a coisa certa, tranquilo, a sua cabeça vai estar boa. Legal. Os bons hábitos eles nos levam a ter uma qualidade de vida, né? Então, para você que tem aquele hábito de dizer assim, olha, mas eu não tenho tempo, olha aí o que o Rossi traz, né? Muitas vezes isso requer Acorda às um 4h30 sacrifício. que tu vai ter tempo, sim. É isso aí. Existe uma necessidade de algumas renúncias também, né? E ao longo de toda essa Exatamente. carreira, o Rossi traz exatamente isso, né? Você precisa abrir mão de algumas coisas para alcançar outras. E nesse caso, é abrir mão de algumas regalias ou até mesmo de algumas necessidades para alcançar um nível de qualidade de vida diferenciado. E é importante cuidar bem de si para poder também cuidar de outras, né? Você não consegue ser referência de cuidar de pessoas se esse cuidado não começa com você mesmo. Claro. E Rosa, teve muitos comentários aqui, eu até desabilitei temporariamente, vou habilitar novamente para os comentários, mas as pessoas falaram muito sobre essa questão do propósito, né? E veem em você um propósito muito bem definido, né? O que te move todos os dias nisso? Né? Assim, se a gente fosse perguntar qual seria o propósito do Rossi, olhando para a sua carreira e pensando nesse futuro? Olha, isso é uma coisa muito interessante, tá? Eu acho que eu sempre tive propósito na vida, né? Sempre tive. Por exemplo, embora meu pai tenha falecido há 19 anos, mas eu continuo tendo-o por perto. Eu, em muitas reuniões que eu faço na Grendene, que é onde a gente tem que abordar temas que são complexos, muitas vezes está na reunião mentalmente comigo o presidente, está mentalmente comigo o dono da empresa, está meu pai, agora a minha mãe também, né? E aí eu faço muitas vezes a pergunta se eles estivessem ouvindo ou estivessem participando da decisão aqui, eles estariam concordando comigo, estariam me aplaudindo? Então, assim, um propósito meu, por exemplo, foi nunca decepcionar meus pais, por exemplo. Isso quando era mais jovem, e eu continuo com ele. Eu jamais admitiria decepcionar meus pais, mesmo que eles não estejam mais nesse plano. Hoje, na vida atual, vamos pensar assim, da maneira como a gente vive, a gente tem muitos propósitos importantes, tá? Porque, na verdade, a vida funciona assim, né? Depois que você supre algumas necessidades básicas, se você não tiver alguma coisa que lhe move, você não vai encontrar sentido na vida. Então, eu vou dar alguns propósitos, tá? Para vocês. Então, a minha família, naturalmente, é o meu primeiro propósito, né? A minha família, como um todo, eu diria assim, a minha esposa, a Carol, a Juliana,
elas são a minha mola mestra, né? São elas que me movem principalmente, tá? Logo em seguida, né, a gente vem para o trabalho, né? E aí a gente olha o trabalho e a gente vê o seguinte: quantas pessoas trabalham, com quantas pessoas você interage. E um grande propósito que eu tenho é o seguinte: eu também não posso decepcionar essas pessoas. Então, lá na Grendene, a gente faz de tudo que a gente pode no dia a dia para que a gente possa fazer com que as pessoas, pelo fato de a gente existir próximo a elas, possam ficar um pouquinho melhor. Não importa em que sentido. Pode ser um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu adoro a convivência com as pessoas. Se eu disser o seguinte: posso ficar sem tomar café pela manhã? Posso. Não tenho muito problema, não. Tá? Mas posso ficar eu sem a convivência com as pessoas lá na Grendene? Posso eu ficar sem a convivência com as pessoas no meu ambiente de trabalho? Não, não posso. Então, eu tenho um propósito comigo muito claro, que é uma questão assim: quanto eu posso ser útil a tornar a vida das pessoas um pouquinho melhor. Isso me move de maneira decisiva. Quando isso deixa de existir, a vida não tem muito sentido. E cada vez que isso se fortalece, eu todo dia ouço as pessoas, todo dia, se eu não tiver agenda fixa pela manhã, ou se a agenda puder ser à tarde, eu normalmente passo uma boa parte da manhã na Operação Fabril. Se eu for para Crato, eu faço assim. Se eu for para Fortaleza, eu faço assim. Se eu for para Farroupilha, eu faço assim, porque é isso que me move. Claro que a gente fica feliz também quando vê os projetos acontecendo, a gente vê os resultados acontecendo, a gente vê as pessoas, sabe, você participar minimamente da construção da carreira de uma pessoa, ver que alguém foi promovido porque em algum momento você conviveu junto, você deu dicas importantes para ela, enfim, de algum modo você participou. Então, é para as pessoas perceberem que sempre tem muita coisa além daquilo que você ganha no fim do mês. Além daquilo que você ganha no fim do mês, esses são os verdadeiros propósitos que movem a vida da gente. Ah, Rossi, mas e no final do mês, se não sair, não dá, claro, né? Precisa comprar as coisas para casa. Mas é importante que a gente tenha assim sempre clareza, essa coisa assim de não decepcionar minha família, de não decepcionar meus pais, essa coisa de poder ver que você, a partir do momento que você interagiu com alguma pessoa, você conseguiu deixar um pouquinho melhor. Eu sempre me pergunto no final do dia, quando saio, eu faço muita reflexão, né? Por que valeu a pena hoje a gente estar aqui? Que diferença a gente fez na vida das pessoas hoje fazendo essa live? Que diferença a gente fez na vida das pessoas trabalhando o dia inteiro na Grendene? Que diferença a gente fez na vida da nossa família hoje almoçando junto com eles? Né? Então, eu acho que a gente precisa ter clareza nessa questão do propósito, porque, na verdade, o que move mesmo é o propósito. O que move a humanidade é o propósito. Então, e uma coisa, o propósito pode ser pequeno, pode ser grande, tá? Não importa, mas tenha um propósito. Aquela coisa além, aquela coisa assim que às vezes ela pode parecer um pouquinho intangível. E na dúvida, sonhe grande, não sonhe pequeno. Na dúvida, tenha um propósito grande, não tenha um propósito pequeno, porque o trabalho é o mesmo. Legal. E o que o Rossi traz, pessoal, é algo de muita apropriação, né? Teve até um comentário engraçado aqui, Rossi, que define muito as suas passadas conosco, né? O rapaz escreveu assim: quantos grãos de PVC tem em 1 quilo de PVC? É um instigar que o Rossi traz para nós, muito bacana, de nível de aprofundamento. E isso também se enquadra no que ele traz acerca do propósito, né? Quanto de diferença você faz no meio onde você está e com as pessoas com quem se relacionam contigo? É deixar o seu legado, né? Exatamente. Que legal. Rossi, a hora passa voando aqui. Já estamos a 5 minutos de finalizar nossa live. Sério? Está sendo muito rico. E aí eu queria voltar na questão dos fica-dicas, né? Porque
Tem muita gente hoje em dia pensando assim, não, chegar no topo é muito fácil. E, na verdade, a gente viu aí ao longo da sua trajetória que houve muita dedicação, comprometimento, trabalho, doação, renúncia. Então, assim, quais são as dicas que o Rossi deixa para aquelas pessoas que desejam crescer e evoluir em suas carreiras, né? O que é primordial? Eu sei que você contextualizou um pouco durante toda essa live, mas, assim, pontualmente, quais são as dicas principais que ficam aí do Rossi para essas pessoas? Bom, primeiro ponto é estude muito. Seja um estudioso de tudo, não seja um meio termo, tá? Não importa que tipo de faculdade você vai fazer, tá? Isso eu disse para eu tenho uma filha que já é médica, faz residência em pediatria, e antes dela escolher o que ela queria, eu sempre disse: Juliana, escolhe alguma coisa que tu goste e seja muito boa nisso que tu vai fazer, que você vai ser feliz, tá? Então, o estudo eu considero algo fundamental, não pode abrir mão. Sem formação muito boa, você não vai a lugar nenhum. Mas tem uma coisa que eu considero absolutamente essencial e ela vem antes do estudo. Nós vivemos numa sociedade individualista, nós vivemos numa sociedade que tem traços de egoísmo assim, bastante significativos, de pessoas que têm dificuldade para respeitar o próximo, pessoas que têm dificuldade para dar bom dia, pessoas que têm dificuldade para conviver em grupo. Então, a dica é: seja um cidadão antes de mais nada, seja um cidadão que possa servir de exemplo para alguma coisa. Saiba diferenciar o certo do errado. Pode parecer muito primário isso, tá? Mas se nós tivéssemos no país mais gente que soubesse diferenciar o certo do errado, provavelmente nós seríamos um país melhor. Então, saber diferenciar o que é certo do errado, que isso, traduzindo, pode se chamar de bom senso. Né? Saber ser ser um cidadão exemplar que você realmente consegue inspirar as pessoas que estão perto de você. Sabe? Ser uma pessoa que possa servir de exemplo para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Estude bastante. Faça com que o trabalho não seja um problema para você. Qualquer pessoa que quiser crescer na carreira, se ele tem que ter essas características pessoais. Ele até pode não ser um líder nato, mas se ele é aquela pessoa que sabe distinguir o certo do errado, ele tem bom senso, ele tem espírito de equipe, ele respeita pessoas, ele respeita as diferenças que existem, estuda bastante, ele já deu um avanço grande. Ele tem que ter amor pelo trabalho, e amor pelo trabalho não é trabalhar 24 horas por dia, amigos. Amor pelo trabalho é quando você for se envolver com alguma coisa, se envolva no mais alto grau de profundidade. Não vá pelo meio. E uma dica que eu também considero fundamental, então vamos lá, uma boa pessoa, o trabalho, sabe, respeitar o outro, ser tolerante, conviver, saber trabalhar em equipe, estudar muito, mas estudar muito mesmo. Ser capaz de entregar resultados é fundamental também. Porque se você tem... Eu tenho característica de ser uma boa pessoa, eu estudei muito e eu fiquei agora com um projeto importante, mas eu não entrego. Então, você vai ter dificuldade. Né? Então, saber essa capacidade de que as duas características anteriores lhe dão, você deveria ser capaz agora de saber entregar resultados. Então, líderes que não entregam resultados têm mais dificuldades, naturalmente, para crescer e avançar. Isso não é na Grendene, isso em qualquer lugar, porque qualquer pessoa que for exercer um cargo de liderança se pressupõe que a ele foi creditada a ideia de que ele pode entregar algum resultado. E para mim, uma dica assim que juntando tudo isso, então, uma boa pessoa, uma pessoa com boa formação, uma pessoa que tenha bom senso, que entrega resultado, que seja confiável, né? Entre o que diz e o que faz não tem diferença. Mas eu chamo a atenção também para uma outra questão que fica junto com a dica, tá? Quem que você quer ser, protagonista ou vítima?
os protagonistas vencerão. Porque em toda situação que você encontra no dia a dia, no trânsito, no refeitório, no almoço, na